Aleluia. Pega comigo, por gentileza, a palavra de Deus, Isaías 49, versículo 1. Versículo 1 ao versículo 3. Isaías 49, verso 1 ao 3. Encontraram? Glória a Deus. Fala para o teu irmão, fala assim para ele: por favor. Fala para o teu irmão: por favor, em nome de Jesus, deixa Deus te pegar aqui hoje. Vai pegar bem pegado, irmão. É bem pegadinho mesmo, ao ponto que nunca mais você consiga viver sem Ele. Assim, hoje eu comecei a crer que, de fato, assim, Deus está transformando a vida do Rodolfo. Rodolfo, hoje conversando comigo, ele disse assim para mim, assim: pastor, ele disse ontem, pastor, eu falei: fala, Rodolfo. Ele falou assim: eu quero ficar que nem o senhor. Eu falei: então é Jesus que está fazendo um negócio aí mesmo, Jesus. Porque não é um pedido muito legal, né? Quando Eliseu, ele pediu a unção dobrada para Elias, Elias falou: coisa dura tu pediste, hein, irmão? Mas eu creio que é o Espírito operando. Ele disse para mim assim, hoje de manhã: pastor, quem diria eu aqui no meio dos crentes, de sábado para domingo. Eu pensei comigo: seu bobão, porque você já é um, né? Já é um, irmão, agora não dá para sair mais. Você está marcado que nem fazendeiro marca seu boi. Não tem mais jeito, irmão. Quando Deus marca, Deus marca. Você pode correr, Ele te cerca. Deus é bom no laço, irmão. Glória a Deus. Está escrito assim: ouve-me, ilhas, escutai vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, fez menção do meu nome. Vira para o teu irmão e fala assim: Deus te chamou, Ele fez menção do teu nome, desde o ventre, desde as entranhas de sua mamãe. Ele te chamou, querido. Presta bem atenção: a pior coisa que tem é você querer fugir do chamado dele. Por que tem pessoas depressivas? Querido, tem pessoas que são depressivas e não sabem. Eu falava isso com a minha esposa esses dias, a gente conversando em casa. Pessoas que ora estão, ora não estão, ora vai, ora não vai, ora quer, ora não quer. São pessoas depressivas e não sabem. Agora, qual é a razão da depressão? Qual é o motivo da depressão? É a ausência de Deus. É que muitas vezes nós fugimos do chamado do Senhor. E as pessoas, por incrível que pareça, elas fogem do chamado de Deus, principalmente quando as coisas para elas começam a ir bem, quando o dinheiro chega na conta bancária. Elas começam a esquecer um pouco de Deus. É onde elas começam a entrar em um abismo. E elas não percebem, não assumem que é ausência de Deus. Você já viu um crente desviado? Chega num crente desviado que esteja ali drogado ou bêbado, e fala para ele que Deus não está mais na vida dele. Ele bate em você, irmão. Ele diz: Deus está. Eu tenho Deus, Deus está comigo. O cara está na fossa, irmão. E o cara acha que não precisa voltar para Deus, porque ele acha que mesmo ali ele está cheio de Deus. Quantos de nós estamos assim, querido? Estamos vivendo uma vida de abatimento, de tristeza, de angústia, não pelas coisas que têm nos acontecido, mas pela ausência de Deus. Nós não temos respondido um chamado de Deus. Nós estamos fugindo do chamado de Deus. E a Bíblia é muito categórica em dizer, então, que desde as entranhas da mãe, Deus já fez menção do seu nome. E continua o texto: e fez a minha boca como uma espada aguda.
e com sombra da sua mão me cobriu e me pôs como uma flecha limpa e me escondeu na sua aljava. Querido, o versículo 2, ele nos revela que o nosso propósito em Deus é fazer a vontade de Deus. O pastor Reginaldo, ele fez a abertura do culto dizendo o quê? Qual foi a leitura lida? Qual foi, irmãos? Ide, isso, por todo mundo, e pregai o evangelho. Querido, o ide aqui ele é universal. O ide de Jesus é para todo mundo. O ide de Jesus não é para uma pessoa ou para uma classe de pessoa. Não, o ide é para todos nós. Tanto eu quanto você. Nós recebemos do próprio Deus a incumbência de pregar o evangelho, de levar o evangelho, de falar do evangelho. Por isso que a Bíblia diz: ele fez da minha boca como uma espada aguda, e como a sombra da sua mão me cobriu e me pôs como uma flecha limpa. Nós fomos lavados, redimidos pelo sangue de Cristo. Toda pessoa que vai para Jesus, ele se torna uma nova criatura. O Senhor, ele troca a tua veste de luto por uma veste de festa. Ele transforma as tuas lágrimas de dor em lágrimas de alegria. Você vai para o Senhor sujo pelas coisas do mundo, ele te lava, ele te purifica, ele te deixa limpo. E a Bíblia diz: e ele te coloca como uma flecha limpa, e ele te esconde na sua aljava, e me disse: tu és meu servo e Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. Olha que coisa linda. O profeta está dizendo, Deus está dizendo pela boca do profeta, que Deus deseja ser glorificado por Israel. Querido, Israel hoje é a igreja. Você e eu precisamos entender que Deus quer ser glorificado, mas Ele não quer ser glorificado por outra criatura, a não ser por mim e por você. Deus escolheu você para que Ele, através da sua vida, pudesse ser glorificado. Então nós precisamos reagir, nós temos que sair do vale. Você precisa sair de onde você está. Eu falava hoje com um pastor, sabe qual que é o problema de algumas pessoas na igreja? Nós vemos as crianças hoje completamente desalinhadas com Deus, porque os pais não estão mais educando os seus filhos. Muitos dos pais hoje têm na sua mente que é obrigação do pastor educar o seu filho. O meu filho, no caso, o seu filho. A verdadeira educação você não vai adquiri-la na igreja, na sua casa. Você tem que ensinar o teu filho a amar a Deus na sua casa. Invista no teu filho hoje, para que amanhã você não venha chorar o leite derramado, querido. Trabalha no coração do teu filho, seja uma testemunha para a tua família. É importante. A minha filhinha, eu acho assim tremendo, porque todo culto ela pede um dinheirinho, porque ela quer ofertar. Ela já está aprendendo o valor da oferta, o valor do dízimo. Quando ela crescer, ninguém vai precisar falar para ela: você tem que ofertar, você vai ter que dizimar. Ela está aprendendo em casa, nos vendo a orar, a ler a Bíblia. Eu creio em nome de Jesus que quando ela crescer um pouquinho mais, ninguém vai precisar de fora vir para ela e dizer: você precisa ler Bíblia, você tem que orar. Não, ela viu o pai dela fazendo, ela viu a mãe dela fazendo. Queridos, os nossos filhos não fazem o que a gente fala. Grava isso, eles vão fazer o que você faz. Ele sempre vai estar reproduzindo aquilo que você é. Não espere que o teu filho seja uma bênção se você não for uma bênção.
Não espere que os teus filhos sejam homens de Deus, mulheres de Deus, se você não é mulher e homem de Deus. Alguns jovens às vezes me procuram com dificuldade para fazer as coisas dentro da igreja. Às vezes tem até dificuldade de dizimar, de ofertar. Por quê? Porque a mãe e o pai não faz isso. Nunca viram. Querido, e muitos jovens hoje estão querendo sair de casa por falta de referência. Hoje tem muitos jovens que estão querendo procurar um pai fora, porque não tem um pai dentro. Muitas jovens hoje estão querendo sair de casa, procurar um pai fora, porque não tem um pai dentro. Nós temos que começar a mudar esse quadro, querido, em nome de Jesus. Deus quis contar comigo, Deus quis contar com você, amado. Aleluia. E nós precisamos dar uma resposta à altura para Deus. Nós precisamos buscar a revelação de Deus para a nossa vida. Porque eu tenho medo, querido, de verdade. Porque às vezes eu olho alguns pais na igreja, são tão avarentos, que eu fico com medo. O que vai ser dessa criança quando crescer? Pais indecisos. O que vai ser de um filho? Não tem nem como você querer cobrar alguma coisa dele, porque você nunca vai poder cobrar do seu filho, da sua filha, aquilo que você nunca deu, irmão, aquilo que você nunca foi. Por isso, querido, obrigado, Espírito Santo. Por isso que Deus precisa cuidar, e Ele quer cuidar do nosso caráter. Se tem uma coisa que Deus quer trabalhar em nós, querido, presta bem atenção, não é na poupança, não é no seu financeiro, não é. Deus não está preocupado em te dar uma casa nova, um carro novo, não. Ele pode dar, Ele pode, quando Ele quiser. Mas a preocupação de Deus é trabalhar no meu e no teu caráter. Por isso que a Bíblia diz assim: ouve-me e escutai-vos, ó povos de longe, o Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe, fez menção do meu nome, e fez a minha boca como uma espada aguda, e com sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu em sua aljava. Querido, antes de mais nada, eu preciso e quero dizer para vocês que nós precisamos urgentemente fazer de Deus a nossa grande prioridade, a nossa maior prioridade, querido. Não priorize outras coisas, priorize Deus. Não priorize o seu bem-estar, não priorize a sua saúde, não priorize a sua casa, não priorize o seu marido, a sua esposa, e nem os teus filhos. Priorize Deus em primeiro lugar. De verdade, irmão. Não faça das coisas a prioridade, nem de pessoas. Faça de Deus. Parece loucura, irmão, mas dá certo, é isso que Deus quer de nós. Vira para o teu irmão e fala assim para ele: olha, tudo que você tem, nada é teu, nem o filho que você tem é teu. A irmã está com a filhinha no braço, não é dela, meu irmão. Se Deus quiser chamar agora, acabou. Se Deus quiser tirar agora, acabou. Se Deus quiser chegar aqui agora e pegar e levar a minha filhinha, claro que eu vou chorar, vou, querido, mas é dele. Nada é nosso, irmão. Nós somos muitas vezes ignorantes diante de Deus. Nós achamos que somos espertos, nós achamos que somos os bambambam, nós achamos que somos intelectuais, nós achamos muita coisa. Às vezes a gente até acha que é Deus na vida das pessoas. Querido, mas Deus é Deus. Se Ele quiser tirar a tua vida agora, Ele leva, acabou, já deu o seu tempo. Agora veja se é uma questão de inteligência, querido. Se eu sei que tudo é dele e Ele é tudo, querido, por que não fazer dele a minha prioridade?
Por que não fazer dele a minha prioridade? Por que alguns homens da Bíblia conseguiram obter sucesso na vida, cresceram na vida, foram abençoados por Deus, se tornaram grandes na terra? Por quê? Por quê? Porque fizeram de Deus a sua prioridade, irmão. Aleluia. E Deus é demais, cara. Deus pode agora tocar no coração de um japonês lá no Japão e falar para ele: olha, tem um tal de pastor Wagner. Deus pode dar o endereço da minha casa, Deus pode dar meu telefone para ele. Deus pode fazer tudo agora. E esse japonês pode pegar um avião lá e vir aqui só para poder trazer uma bênção para o ministério e voltar para o Japão. Deus pode. Eu não tenho que estar preocupado com essas coisas, amor. Eu tenho que estar preocupado com Deus. Eu vou fazer dele a minha prioridade, porque as coisas irão vir. Primeiro a visão do céu, depois o recurso da terra. Querido, não busca o recurso primeiro sem ter a visão. Por que muitos de nós estamos morrendo? Por que muitos de nós, querido, estão vivendo uma vida sufocante? Pessoas vivem deprimidas, com medo de tudo, Eu até penso que os que têm mais medo de morrer deveriam se esforçar muito para viver. Já que tem medo de morrer, então viva bem. Mas o problema é que nós não estamos indo para Deus, amados. Meu Pai, olha, às vezes eu sei que sou chato, irmão. Às vezes eu sei que eu pego pesado. Mas, querido, se você não está nem aí com Deus, cara, eu não sei nem o que você vem fazendo no culto, irmão. Cara, tu vem no culto para quê? Para ouvir a palavra e continuar vivendo do mesmo jeito? Cara, não tem sentido, irmão. Cara, não tem sentido. É o mesmo caso de uma pessoa que toma um remédio e depois toma uma droga por cima, um veneno. Cara, o que ele está fazendo? Ele está tomando remédio para quê? Eu tenho uma pessoa, ele tem problema de coração, ele tem problema disso, tem problema daquilo, ele toma uma porrada de remédio, irmãos. Mas toma muito remédio. Mas bebe uma cachaça que não é brincadeira. Mas para que tomar remédio? Para que gastar dinheiro com remédio? Irmão, morre logo. O cara toma remédio e depois vai lá e toma cachaça. Irmão, o efeito não é legal. Ele vai morrer mais rápido. É a mesma coisa de quem faz regime, né, irmão? Toma remédio para emagrecer, e come feito uma mula, irmão. Cara, não tem sentido. Está gastando dinheiro, irmão. E vai, manda fazer remédio, faz remédio, porque engordou 3 quilos, porque engordou 5 quilos, e toma remédio, emagrece. Aí parou de tomar remédio, irmão, volta a comer feito um leãozinho. Engorda tudo outra vez. É efeito sanfona, irmão. Vai ficar cheio de estria. Tem coisas que as pessoas fazem que não tem lógica. É viver muito sem propósito, irmãos. É viver sem direcionamento. Meu Deus do céu, eu acho que isso não é nem viver. Não é possível. Querido, eu quero dizer para vocês algo. Deus quer trabalhar no meu caráter, Deus quer trabalhar no seu caráter. Antes de Deus nos usar, Deus está focando nisso. Deus quer trabalhar o nosso caráter. Por isso então o profeta diz que Deus está nos colocando, nos escondendo em sua aljava. O Senhor está pegando, esse é o tempo que Deus está fazendo isso. Eu tenho ouvido muito isso do apóstolo Izemir. Um dia ele chegou e disse para mim: cara, Deus está te escondendo na aljava dele. Deus está trabalhando em você, Deus está trabalhando no caráter, Deus está te preparando para depois Ele arrancar você da aljava dele, colocar no arco dele e enviar você para as nações. É isso que Deus está fazendo com a gente, querido. Só que nós precisamos entender esse tempo e buscar Deus. Por isso que esses dias eu pregava aqui, eu falava: é tempo de buscar Deus, não é tempo de fazer mais nada. Porque tudo que nós viemos fazer fora de Deus é perca de tempo. Literalmente é perca de tempo, querido. Você não vai aproveitar nada do tempo que você está fazendo agora.
de alguma coisa que você esteja fazendo agora fora de Deus. Eu dizia para o Rui, eu estou descendo para Bertioga, vou ministrar em Bertioga, vou ficar aqui, mas eu disse para ele, cara, eu tenho um propósito aqui em Deus, eu não vou ficar aqui por ficar, eu tenho um propósito, eu quero firmar uma aliança, eu quero trazer para perto, porque ninguém influencia ninguém de longe. E eu acho que o pastor lá ficou apaixonado por mim. Eu não sei porquê, mas até foi engraçado, porque ele disse, pastor, eu não vou pregar mais de gravata, eu vou dar todas as minhas gravatas. Não quer dizer muita coisa, mas quer dizer alguma coisa. Nós temos que, sabe, a mente do povo está muito engessada, irmão, com essa religiosidade, com esse cristianismo moderno, baseado e firmado em maquiações. As pessoas hoje vivem maquiadas na igreja, dizendo ser cristãs, mas não têm atitude de cristãs, irmãos. Não tem pensamento de cristão. Por que os discípulos foram chamados de cristão? Porque eles de fato tinham a mente de Cristo. Eles buscavam o que Cristo buscava. Eles queriam o que Cristo queria. Eles desejavam o que Cristo desejava. Querido, isso é ser filho de Deus. Isso é ser um cristão. É você procurar alinhar o teu coração com o coração dele e buscar a mesma coisa que Jesus na terra buscou durante todo o tempo. Precisamos ter uma reação. Precisamos fazer de Deus a nossa grande prioridade. Porque são homens assim que Deus está buscando. Homens que façam dele prioridade. Porque ao contrário as coisas não vão acontecer. O evangelho não vai atingir as pessoas. Eu até dizia ontem, por que Jesus disse assim, sabe que quando eu voltar à terra encontrarei fé sobre ela? Aí você fala, claro pastor, glória a Deus. E você liga a televisão, as igrejas estão super lotadas, sabe, gente, e estádio lotado, 100 mil, 200 mil pessoas, não sei quantas mil pessoas, e uma concentração. Querido, mas essas pessoas muitas vezes não estão recebendo a fé bíblica, a fé de qual Jesus falou que ele queria encontrar na terra. A fé é firmada na obediência. As pessoas estão indo não pelo que Deus é, mas aquilo que Deus pode oferecer. As pessoas hoje estão vendendo um evangelho, e um evangelho muito barato eles estão vendendo. As pessoas vão pela cura, aí as pessoas vão lá e são curadas, mas não são transformadas. Por quê? Porque não tem Bíblia, irmão. Não tem revelação. Porque é tão importante quanto conhecer a letra, é ter uma experiência com o Espírito para ter a revelação da letra. Porque a letra até o diabo conhece, querido. Mas uma coisa o diabo não pode ter que você tem, é a revelação, porque você tem o Espírito Santo. E é isso que é o diferencial. Não adianta eu ser um formado em teologia e não ter a intimidade com o Espírito. Eu prefiro ter a intimidade com o Espírito Santo do que ter um cursinho teológico. E era uma coisa muito engraçada quando eu estudei a teologia, porque eu via tantos pastores e alunos, e discutiam pontos, e discutiam sobre tribulação, pré-tribulação, pós-tribulação. Ah, irmão, babaquice, irmão, não leva a lugar nenhum. Uma coisa é certa, eu sei que Jesus vai voltar, e eu quero é subir, irmão. Não interessa se eu vou antes ou vou depois, eu só sei que eu quero ir, meu irmão. Isso não leva ninguém para o céu, cara. Quero ter a revelação. Vira para o teu irmão e fala assim, irmão, para que Deus possa vir do jeito que Ele é, você precisa deixar de viver do seu jeito. Querido, se você deseja que Deus venha sobre a tua vida, que Deus entre na tua vida e revele toda a sua glória, o seu poder, que Deus venha do jeito que Ele é, com tudo que Ele é, como diz Luiz Hermínio, ó Deus, se tu é macho, desce aqui embaixo.
Se você deseja ter Deus na tua vida, se você deseja que Deus venha do jeito dele, você e eu precisamos entender algo, que nós necessitamos deixar de viver do nosso jeito. E se prepare o que eu vou dizer, e quando ele vier, ele vai focar o seu e o meu caráter. É isso que ele quer trabalhar em mim e você. Vira para o teu irmão e fala assim para ele: você precisa andar na revelação. Porque quem anda na revelação caminha na autoridade. Então você precisa de uma revelação. Uma revelação de Deus para a sua vida, para que você possa andar na terra cheio de autoridade. Porque homens de revelação são homens de autoridade. Querido, por que quando você examina a história da igreja, você percebe que houve alguns homens que foram diferenciados? Foram o diferencial da igreja, do tempo da igreja na terra. Você pega a vida de John Wesley, você vê Charles Finney, Hudson Taylor e por aí afora, George Miller. Por quê? Martim Lutero. Por quê? Porque foram homens que tiveram uma revelação de Deus. Querido, presta bem atenção, você precisa de uma revelação para caminhar na autoridade. E quando a revelação vier, Deus vai vir com discernimento sobre a tua vida, para você conseguir entender e compreender o tempo de Deus. Moisés, ele tinha uma revelação, e por isso que ele não ousou, mesmo quando Deus disse para ele: Moisés, eu vou mandar um anjo na tua frente e vocês vão entrar na terra, mas eu não vou. Deus disse, aí Moisés disse o quê? O quê? Terra? Senhor, eu não vou sair daqui se tu não for comigo. Por quê, querido? Por que Moisés, ele priorizou a presença mais do que a própria terra prometida, a promessa? Porque Moisés, ele entendeu, querido, que o que mais vale na vida de um homem não é a promessa, é a presença. Porque quando se tem a presença, você vai ter o cumprimento da promessa. Aí você diz, mas Moisés não pisou na terra prometida aqui. Aqui não, mas ele entrou no céu, querido. E o corpo do homem era tão abençoado que Judas, em sua epístola, ele diz que o corpo de Moisés foi disputado por Satanás. E a Bíblia diz assim, a epístola de Judas, que Miguel não ousou a dizer nada, a não ser que o próprio Senhor te repreende. Ele pegou o corpo de Moisés e levou para o céu. Aí no monte da transfiguração, quando está lá Jesus com os seus discípulos, Pedro, João e Tiago, aleluia, está orando, de repente Jesus, ele é transfigurado, e a Bíblia diz então que desceu 2 varões, e um deles era Elias e o outro era Moisés, aleluia, e a glória do Senhor estava presente de uma forma muito poderosa. O Moisés que não entrou na terra aqui, ele pisou na terra lá, irmãos. Por quê? Porque ele teve